Hora de conversar com Juliana Rosa. O governo aumentou a projeção de déficit fiscal neste ano e aumentou bem, né, Ju? Pelo que eu estou vendo aqui, foi algo em torno de 50%. Bom dia. Tudo bom? A gente sempre fala que gastar é fácil, né? Bom E é uma dia, delícia. Megali, bom dia. Delícia, né? Bom dia. Carlinha voltou. Onde você estava, Aham. Carlinha? Ah, eu quero gastar também, Ju, pode? Gastar é uma Eu sei que delícia. tiveram várias especulações, né? Da onde você estava, por que você tinha sido afastado, né? Acompanhei nas redes. Negócio de malhação aí, olha. Malhação de Judas praticamente aqui, viu, Ju? Mas tudo bem. Bom dia, Sheila. Bom Bom dia, dia Ju. para o nosso ouvinte. Eu não gosto de fake news, né? Então vamos aqui à notícia. A gente, de fato, ontem, a gente já falava aqui durante a semana que a arrecadação estava subindo e, claro, que se tem mais dinheiro, vamos gastar, né? O governo, então, aumentou a previsão de déficit, porque se tem arrecadação batendo recorde, já tinha a previsão de que o governo ia gastar mais. Então, o governo ontem anunciou, fez um balanço, porque tem aquela meta do déficit zero, né? Que é gastar a mesma coisa que arrecadar. Você tem uma margem de tolerância, que nem meta de inflação, pesquisa eleitoral. Então, você tem uma margem de tolerância que a meta é de déficit zero, gastar igual a arrecadar, mas você tem uma margem de tolerância que permite que o governo possa ter um déficit, ficar no vermelho em até 28,8 bilhões de reais. Então, ele aumenta o déficit, mas segue dentro dessa margem de tolerância. Aumenta a previsão de déficit de 9,3 bi para 14,5 bi. Ele aumenta essa previsão de déficit porque, como aumentou a arrecadação, a gente falou aqui ao longo da semana que a arrecadação, inclusive de abril, foi o maior abril da história. Por que a arrecadação está batendo recorde? Porque a economia está indo bem esse ano, teve também aumento de aquelas medidas, a gente comentou aqui essa semana, de tributação de fundos de investimentos de altas rendas que o governo conseguiu aprovar no ano passado. Então, o governo conseguiu pegar essa arrecadação e gastar mais. E aí, a questão até agora é que, até o fim do ano, os especialistas em contas públicas não acreditam que a arrecadação vai se manter nesse nível e não vai conseguir ficar dentro dessa margem de tolerância de 28,8 bi. As contas apontam que vai faltar, aí o rombo vai ficar entre 60 a 80 bilhões. Você tem aqui nesse relatório que o governo divulgou ontem, o governo está colocando aqui já que vai ficar dentro desse limite de tolerância, já contando com um monte de coisa, entre eles aquele dinheiro daqueles dividendos extraordinários da Petrobras. Lembra que foi um dos motivos que levou, inclusive, à queda do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Eles botaram ali que estão contando com essa grana para poder usar esse dinheiro, gastar e ficar dentro dos limites de gastos. E isso tudo, é sempre bom a gente lembrar que nada dessas metas considera os gastos que são emergenciais, que são muito necessários e que são indiscutíveis com a recuperação do Rio Grande do Sul. Quando a gente fala em meta fiscal, por que a meta fiscal é importante? Porque a meta, ela vale para o longo prazo. As metas, elas mostram se um país tem sustentabilidade da dívida ao longo do tempo, se as metas elas garantem que o país consegue fazer com que a dívida ela é sustentável ao longo de 10 anos, por exemplo, ao longo de uma geração, né? Se aquelas metas elas garantem que a dívida não vai explodir, por exemplo, ela vai ficar estável. Então, o que a gente vê é que não se acredita que as metas elas garantem que a dívida do Brasil não vai parar de subir, ou em algum momento ela vai se estabilizar. Você não consegue ver uma luz no fim do túnel, né? Essa que é a questão. Você pode ela está subindo, mas sei lá, daqui a 10 anos você vê que as metas elas vão garantir que em algum momento vão parar. E por que isso tudo é importante? Porque quando você não vê uma luz no fim do túnel, os juros começam a subir. Esse é o grande debate. Ontem até o dólar subiu, o Haddad
fez um discurso super duro, né? Estava super irritado ontem. O Haddad fez ele estava na Câmara dos Deputados, deu várias frases fortes, né? Porque ele está vendo que o mercado financeiro está irritado, o dólar ontem subiu, porque já tem gente no mercado dizendo que o juro, ao invés de cair, vai subir. Porque isso é um termômetro importante de confiança, né? Quando eles veem que você não tem uma expectativa de que, de fato, o governo está comprometido com o equilíbrio fiscal, eles começam a falar, bom, é que nem que você vai emprestar dinheiro. Bom, esse cara aí, ele fala que tem responsabilidade, mas, enfim, eu vou emprestar dinheiro ou vou investir nesse país, mas eu vou cobrar. Esse é o nosso problema histórico, tá? E aí o juro não cai. Aí o juro pode não cair, aí o juro fica caro. Aí o investimento privado não vem. Aí o Brasil não cresce, porque o setor público não tem grana para investir o suficiente para que a economia cresça, né? Porque a gente tem uma demanda enorme de investimento, de infraestrutura, e aí o PIB fica, né, andando de lado e tal, não cresce o suficiente para o que a gente precisa. E aí essa é a história, gente. Essa história sempre que eu conto, estou ficando velha, viu? Há 25 anos aí de cobertura econômica, e eu fico triste, né, de ver que essa história é sempre essa mesma história, viu? Um ciclo. Juliana Rosa volta amanhã com outros números e análises. Até, Ju, bom trabalho. Ó, e para de ficar inventando fake news da Carla Ligato, viu? Obrigada, Ju. Nós Muito relatamos a verdade dos fatos aqui. A Carla que arque com o poder de suas palavras. Até mais, Ju. Um beijo.